Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de um bichinho danado, mas eles não são de sobretudo malvado. A gente vai falar de bactéria, de vírus e de fungo, que estão espalhados por todo o mundo. E vocês aí do Enem que estuda de noite e de dia, hoje é dia de estudar microbiologia. É a aula de hoje. Simbora. Então, muito bem. A primeira coisa que a gente pergunta é por que é importante estudar microbiologia? E vocês vão falar, por que cai no Enem? Talvez é a principal preocupação de vocês agora. Mas os micro-organismos são fundamentais para a vida na Terra. Eles são fundamentais para a nossa vida. Por isso que é fundamental que a gente estude, conheça eles um pouco melhor. E outra coisa que impacta enormemente e atrai a atenção de estudiosos pelo mundo inteiro é que esses micro-organismos ocasionam diversas doenças para os seres humanos. Por isso que eles são tão estudados. Uma das mais famosas agora que está em voga é justamente o coronavírus, ocasionado por um micro-organismo que no caso é um vírus. Muito bem. Então, eucariontes se referem, quando a gente está falando de seres eucariontes, estamos falando de seres que têm tanto a membrana nuclear quanto organelas citoplasmáticas. Então a gente está falando que os seres eucariontes, diferentemente dos procariontes, têm membranas nucleares e também têm organelas citoplasmáticas. Essa é a principal diferença. Tem outras também que vocês verão aí no nosso material de estudo, mas essa é a principal. Seres eucariontes, então, são animais, plantas, fungos e protozoários. E os procariontes são basicamente bactérias. Também tem outra classificação que a gente fala que é arquibactérias. Mas, em suma, bactérias, são bactérias, beleza? Agora eu gostaria que vocês observassem a estrutura de uma bactéria típica. Típica por quê? Porque nem todas são assim. Mas o que toda bactéria tem? Ela tem cromossomos, ela tem, que é o material genético, ela tem citoplasma, ela tem ribossomos, responsáveis ali pela síntese das proteínas, e também elas têm uma membrana plasmática. Agora, eles têm outros itens também que não estão presentes em todos, mas estão presentes em uma grande parte. Então aí a gente pode falar de uma parede celular, a gente pode falar sobre flagelos, a gente pode falar sobre fibras ou pile, né, o responsável pela troca genética, e a gente pode falar também sobre uma cápsula. Beleza. Agora vamos continuar aí falando um pouco sobre características das bactérias. Primeiro, a forma e o arranjo. Rapaz, bactéria tem uma diversidade gigantesca. Algumas podem ser esféricas, que dão o nome de cocos. Algumas são cilíndricas, que podem ser dado o nome de bacilos. E outras têm um formato de vírgula ou espiral, que são os espiralados. Os cocos, um dos mais conhecidos, por exemplo, são os pneumococos, que ocasionam a pneumonia. E tem outros também bem conhecidos como o que causa a tuberculose, que são os bacilos de Koch, que as bactérias se dividem em gram-positivas e gram-negativas. E qual a principal diferença entre um e outro? Ela se dá no tamanho e na constituição da parede celular. As gram-positivas, elas têm uma parede celular muito maior do que as gram-negativas. No entanto, a gram-negativa tem uma parede celular com uma complexidade muito maior. Percebam que as gram-positivas, quando submetidas a um tratamento, elas são adicionadas um corante, elas tomam a característica de coloração roxa. Já as gram-negativas têm uma coloração vermelha. Isso é muito importante para diferenciar. Isso é muito importante também, por exemplo, quando a gente vai usar um antibiótico, que o antibiótico ele age diferente em cada tipo de bactéria, né? E também cada tipo de parede celular. Ele é muito específico, os antibióticos, né? A gente vai ver também essa mesma forma que o medicamento. Alguns agem de uma maneira com as gram-positivas e de outra maneira com as gram-negativas. Muito bem, vamos falar agora de outras estruturas e suas respectivas funções. A membrana citoplasmática das bactérias ela é responsável pelo transporte de substâncias, transporte e biossíntese de substâncias e também tem um papel ali na duplicação do DNA. Outra questão importante também, como eu já falei até na diferenciação entre gram-positivas e gram-negativas, é que a parede celular também ela tem uma função primordial, principalmente de manter a célula com aquele formato. A parede celular, lembre também que as células vegetais também têm parede celular e elas têm um papel muito importante na estrutura desses seres.
Então, no caso das bactérias, se não houvesse a parede celular, rapidamente elas murchariam ou seriam destruídas. E esse é o mecanismo de ação de alguns antibióticos. As gram-negativas também têm uma diferenciação para as gram-positivas, que elas têm uma membrana externa. E como você tem outra camada, você tem uma proteção maior. É como se você tivesse uma roupa, uma regata igual a minha aqui, dizendo, não sei, só sei que foi assim, e você tivesse outra blusa por fora e você tivesse mais outra blusa. Então, se você sai e você, por exemplo, tem uma chuva com um bocado de granizo, você vai sentir muito menos dor e vai ser muito menos atacado do que alguém que está só com uma blusa como essa, certo? Então as gram-negativas têm uma proteção muito maior, beleza? Outra estrutura das bactérias, a cápsula. A cápsula ela vai por fora de tudo. E elas têm então uma perspectiva de oferecer uma proteção ainda maior para as bactérias que têm essa estrutura. E elas também proporcionam um reservatório de água e têm uma função de ligação com outros seres, né, com outras substâncias. O flagelo, assim como algumas células animais que têm essa estrutura, tem a função de locomoção. As fímbras e o pile, eles têm uma função de aderência ao hospedeiro, que a célula vai atacar, né, que ela vai colonizar, e também tem uma função importante de troca genética, troca de material genético entre bactérias. O plasmídio é um DNA que está fora do cromossomo principal. E é muito importante o plasmídio porque ele aumenta a resistência a antibióticos. Então, ele oferece uma vantagem evolutiva para as bactérias que os têm. Outra estrutura importante também é o DNA e os ribossomos, que estão ligados tanto na duplicação dessas bactérias, né, dessas células bacterianas, quanto também na produção, síntese de proteínas. Algumas bactérias elas são autótrofas, então elas conseguem produzir sua própria fonte de energia. Elas não precisam de outros seres. Outras já são heterótrofas. Elas se alimentam de fontes já orgânicas, que são produzidas por outros seres autótrofos. Algumas têm um papel muito importante no ciclo do nitrogênio, elas são fixadoras de nitrogênio no solo. E as bactérias têm um diferencial também em relação à necessidade de oxigênio e também da temperatura ótima para elas sobreviverem. Algumas precisam de pouco oxigênio, outras não precisam de oxigênio e algumas precisam de oxigênio em moderadas quantidades. Temperaturas. Tem bactérias que sobrevivem com temperaturas extremamente baixas, outras extremamente altas, temperaturas que nenhum outro ser vivo consegue sobreviver. E o crescimento bacteriano ele é exponencial, para frente e avante, crescer e multiplicar. Elas levam isso a sério. Né? Aí reparem, né, no nosso material de estudo que as bactérias elas têm esse crescimento muito característico. A primeira fase do crescimento bacteriano é a fase lag, que eles estão se acostumando com aquele ambiente. Eles estão chegando numa festa e estão vendo o que tem para comer, o que tem para beber, e estão se ambientando, né? Estão vendo se a música é boa ou não. E depois tem uma fase log, que é uma fase de rápido crescimento, que eles comem, bebem tudo e tocam terror. Depois é uma fase estacionária. A comida já não tem tanta, nem a bebida, uma boa parte deles estão morrendo e outra parte está sobrevivendo. Então a quantidade de bactérias é mais ou menos a mesma. De repente, meu irmão, a casa cai, é só derrota. Então vem uma morte muito grande, às vezes uma taxa muito maior que a taxa log de crescimento. Beleza? Então isso é muito comum. Por exemplo, uma bactéria que está colonizando um ser vivo como nós, ela vai ter essas fases, até o momento em que os recursos dela, o antibiótico vai agir e elas vão entrar nessa fase de declínio e nessa fase de morte. Beleza? E a gente tem diversos métodos de controle biológico, de controle bacteriano, principalmente agentes físicos e agentes químicos. A gente pode usar temperatura, radiação, filtração, dessecação. Por exemplo, um agente físico de controle biológico. Quando a gente tem um leite, vocês gostam de leite? Eu gosto de leite. Mas agora quase todos os meus são leite em pó, né? Porque se eu compro um leite, quase não consigo utilizar o leite todo. Aí eu prefiro o leite em pó. Mas se eu compro aquele leite, né? Aquele leite de saquinho, então, ou se não aquele leite longa-vida, ele é submetido a agentes físicos ou até químicos também, que promovem um controle biológico daquele leite. Eles matam uma boa parte dos micro-organismos que ali vivem, permitindo que o leite dure mais tempo.
certo? Agentes químicos, a gente tem álcool, fenóis, sabão, detergentes. Então, pessoal, qual que é uma pergunta que já vem logo em seguida? Então, por que vocês utilizam álcool ou lavam a mão com sabão para controlar o coronavírus? Por isso, eles têm essa função de deteriorar, degradar partes desses micro-organismos, sejam rompendo sua membrana celular, sua parede celular, fazendo com que eles morram. Então, esses agentes químicos também são muito efetivos. Sabe uma curiosidade para vocês? Vocês sabiam que os médicos, até o século XIX, não tinham a prática de lavar as mãos entre autópsias e partos? Imagina isso, velho. Eles não lavavam as mãos, eles faziam uma autópsia lá, né, um morto, chegava, mexia nele, depois fazia um parto, depois comia um sanduíche, depois eles iam atender outra pessoa. É isso. E passavam a mão na boca, no nariz, na boca, né? É isso, né? Ainda bem que o mundo evoluiu um pouco. Muito bem. Mas é isso, eles descobriram que isso não era uma atitude a ser propagada dentro do ambiente hospitalar. E quando eles descobriram isso, mudaram os seus métodos e salvaram muitas vidas. Muita gente morria por conta dessa falta de asepsia, dessa falta de limpeza. E uma coisa muito interessante, né? O Alexander Fleming, ele foi viajar e esqueceu uma cultura de bactérias. E o que aconteceu? De repente, uma cultura de fungos sobreveio sobre aquela cultura de bactérias, conseguindo inutilizá-la e matar a maioria daquelas bactérias. Foi assim que ele descobriu a penicilina. Então quer dizer que vocês, para o Enem, o que eu recomendo? Vocês façam uma viagem, né? Vá para a praia e tal. Assim vocês vão se dar muito bem no Enem. Não, gente, né? Nem sempre é assim. Mas é muito legal isso, como algumas descobertas na humanidade acontecem assim das maneiras mais inusitadas e inesperadas possíveis, né? E o Fleming, ele estava tentando descobrir a penicilina ou alguma coisa similar sobre o controle biológico há muito tempo e descobriu de uma maneira inusitada, né? E o que esses antimicrobianos ou os antibióticos, qual que é a função, para que eles são usados? Eles são usados a fim de matar ou inibir o crescimento desses micro-organismos patógenos. E os antibióticos têm diferentes maneiras de ação. Como eu falei para vocês, eles podem atingir diretamente a membrana, deteriorando ou degradando a membrana celular, a parede celular, inibindo a síntese, a duplicação do material genético dessas bactérias. Ele pode inibir algumas enzimas chaves para a produção de proteínas ou para a sobrevida desses micro-organismos. Então, tem diferentes maneiras. Por isso que é tão importante, daí eu gostaria que vocês frisassem isso, prestem atenção nisso. Por isso que é tão importante a gente entender a estrutura desses micro-organismos. Por quê? Os antibióticos eles são feitos de uma maneira muito específica e eles vão atuar conforme a característica de cada micro-organismo. Né? E isso também vale para as vacinas, isso também vale para os medicamentos químicos, para todo e qualquer tipo de medicamento. Certo? Beleza? Vejam aí no nosso material de estudo aí os diferentes modos de ação dos antibióticos, né, antimicrobianos, sobre as bactérias. Agora vocês pensam que nessa luta aí as bactérias ficam de boa? Fica lá só sofrendo, estão me atacando. Negativo. Elas têm uma resistência ativa e muito feroz. E muitas vezes elas ganham a batalha, pelo menos por um tempo. Então eles têm um tipo de resistência que ela pode ser natural ou adquirida. E muitas vezes isso é devido a transformações genéticas. E muitas vezes nós somos culpados por isso, porque a gente usa indevidamente, de maneira incorreta, os antimicrobianos, os antibióticos. Por isso, uma recomendação de praxe: não utilize antibiótico de maneira indevida. Isso faz com que esses micro-organismos muito espertos e muito resistentes, que estão aqui há muito mais tempo do que nós, eles adquiram uma resistência muito difícil de ser combatida. É uma luta de gato e rato de Tom e Jerry. Sempre tem os seres humanos, os cientistas, estudando diferentes novos tipos de antibióticos e as bactérias adquirindo resistência. Não vamos facilitar para eles, né? Embora existam outras formas também da gente adquirir uma resistência maior à ação desses micro-organismos. Mas isso pode ser matéria para outra aula. Eu, durante muito tempo, fiz parte da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida. E a gente falava muito dessa discussão. Um uso abusivo, desproporcionado de agrotóxicos sobre as plantações fazia com que muito desse agrotóxico fosse perdido para o solo, para os cursos d'água,
E também tinha esse efeito reverso de aumentar a resistência dos seres vivos, inclusive das gramas, né, das plantas, como também dos insetos, a esses agrotóxicos. E isso também vai ocasionando essa luta de gato e rato, cada vez pensando em aumentar a quantidade do uso de agrotóxicos e também de novas variedades de agrotóxicos para esse combate. Um combate que muitas vezes é ocasionado justamente pelo uso incorreto desses pesticidas. Ô Fábio, agora diz aí para mim, quais são as principais doenças causadas por bactérias? Com certeza você conhece a maioria delas e talvez tenha ou já teve alguma dessas doenças. Diarreia, talvez é a mais comum. Caramba, diarreia é fogo, né? Eu tive uma de 2017 para 2018 que durou 5 dias. Eu fiquei só o pó da rapiola. Vocês já passaram por isso também? Pai, sufoco, hein? Outra também bem comum é pneumonia. Também já tive. Meningite. Essa ainda bem que eu não tive, mas é uma doença seríssima que atinge as meninges. Otite e sinusite são também inflamações ocasionadas por bactérias nessa região aqui da face. E uma também é a H. pylori, Helicobacter pylori. Ela infecta pelo menos 2/3 da humanidade, mas mais de 70% das pessoas são assintomáticas, quer dizer, não desenvolvem os sintomas da doença. No entanto, nesses 30% em que ela desenvolve, a briga é muito feia. Esse bichinho, ele é das datas anteriores aos dinossauros, eles estão junto aqui com as baratas e sobrevivendo há tanto tempo. Então pense um bichinho difícil para você eliminar ali ou deixar, fazer com que ele deixe de causar mal para você, né? Então ele é super difícil. Ele exige um coquetel de antibióticos muito duro que pode ocasionar muitos problemas para quem toma. Então essas são algumas das doenças aí, né? Algumas só das doenças causadas por bactéria que volta e meia pode cair aí na sua prova, mas eu tenho certeza que você agora vai estar muito mais esperto e vai saber exatamente responder essas perguntas aí caso elas caiam, beleza? Depois a gente vai mandar exercícios relacionados aí a micro-organismos para vocês exercitarem o que vocês estão vendo aí nos vídeos, beleza? Até a próxima, galera. Um abraço.